Olá, meus amores! Hoje a gente vai iniciar o conteúdo de forma diferente por meio dessa videoaula. O conteúdo que a gente vai trabalhar hoje é sobre a previsão do tempo. Nesse conteúdo, a gente vai trabalhar a diferença de tempo e de clima e principalmente os fatores que interferem a essa previsão, como as nuvens, massas de ar e frentes, tá? Então, antes de a gente entender um pouco sobre isso, a gente já consegue identificar vários significados sobre o tempo e o clima. E a gente vai conhecer um pouco sobre isso, sobre esses diversos conceitos que podem existir. O que a gente entende como tempo? Tempo é uma situação de momento, ou seja, indica o estado atmosférico de um determinado tempo e lugar. Hoje, por exemplo, pode amanhecer ensolarado e à noite pode estar um pouco mais frio. O que seria isso? O tempo, ou seja, uma condição atmosférica considerada momentânea. Já o clima é um conjunto de condições atmosféricas que ocorre com mais frequência em uma região. Por exemplo, o clima, no nosso Nordeste brasileiro, o nosso clima ele é considerado o quê? Quente e seco. Um outro fator que interfere nessa previsão do tempo são os níveis pluviométricos. O que seria basicamente esses níveis pluviométricos? Não é comum a gente ver aqui na nossa cidade, mas o pluviômetro ele mede a quantidade de chuva que cai numa região durante um certo período. Então, o nível pluviométrico é um dos níveis que serve para interferir, ou seja, um dos fatores relativos para essa questão da previsão, tá? Um outro fator que a gente vai conhecer também, além das nuvens, a gente pode entender como o vento, que é responsável pela direção e pela velocidade. A gente vai conhecer também as massas de ar, a umidade do ar. Então, basicamente, todos esses fatores, nuvens, vento, massa de ar, umidade do ar, estão relacionados com a pressão e a temperaturas, que são fatores que vão influenciar na previsão do tempo. O que seria basicamente agora sobre o estudo das nuvens? Como é que elas se formam? Então, o tipo de nuvem presente na atmosfera é uma pista para a previsão do tempo. Então, quando olhamos para o céu e vemos nuvens escuras, geralmente a gente tem a consciência que logo vai chover. Então, a nuvem escura, elas formam gotículas de água tão próximas uma das outras que quase não consegue atravessar. Então, a chuva ela pode se formar justamente quando essas gotículas se juntam, tá? Então, as nuvens, basicamente, elas se formam por meio desses acúmulos que ficam localizados no céu e que a gente consegue identificar quando está ensolarado ou quando vai chover, tá? Existem vários tipos de nuvem. As nuvens elas podem ficar em diferentes altitudes e variar de diversas formas. Existem as nuvens do tipo cirrus, que são nuvens altas e de cores brancas. Existem as nuvens chamadas de cúmulos, que são nuvens brancas formando grandes grupos com aspecto de flocos, né, como tem aqui na imagem. Existem as nuvens chamadas de estratos, que formam basicamente grandes camadas que cobrem todo o céu, como se fosse um nevoeiro. E existem vários outros tipos de nuvem também que eu posso estar falando para vocês. Agora a gente vai conhecer um pouco sobre as frentes. O que seria basicamente as frentes? A frente nada mais é do que um encontro de duas massas de ar diferentes. Tia, que massa de ar é essa? Quente e úmido. Existe as frentes consideradas quente, que é justamente quando o ar quente entra na atmosfera, e existe as frentes frias, que é quando o frio ele vem da atmosfera, ele vem da terra para ir direto para a atmosfera, tá? Então, a gente pode estar conhecendo um pouco sobre isso também. Existe também, gente, os ventos. O vento nada mais é do que um deslocamento de massa de ar. Em outras palavras, a gente entende o vento como um ar em movimento. Existe tipos de vento? Existe, mas esses tipos de vento
Quem estuda mais são os geógrafos, né, que entendem melhor sobre isso. Existem os ventos do tipo constante, periódicos, furacão, tornado, vendaval. Existem vários tipos de vento que a gente pode considerar, tá? Vai depender de cada região do local. Existe também aparelhos que medem a direção do vento, que são chamados aparelhos de medição ou biruta, que é usada justamente para indicar a direção do vento. Essas birutas a gente encontra sempre em pousadas localizadas próximos à praia, em que há grande quantidade de vento. Existe também um outro aparelho chamado de anemômetro, que é usado também para medir essa velocidade do vento, que a gente pode estar conhecendo melhor. Agora a gente vai conhecer um outro fator muito importante, que é a temperatura. A temperatura nada mais é do que o estado local daquela região. E quem serve para medir a temperatura é o termômetro, que é justamente um aparelho usado para medir a temperatura do ar. Essa temperatura do ar ela é disponível por meio da vapor de água e da diferença de temperaturas que ocorrem tanto em lugares secos como em lugares úmidos. O que seria basicamente a umidade, tia Marina? A umidade, ela serve para identificar os lugares que estão secos e os lugares que estão úmidos. Tia, tem um aparelho para medir a umidade? Tem. O aparelho que serve para medir a umidade é o higômetro, que é usado para medir a umidade do ar, tá? Então, esse aparelho ele serve também para identificar a quantidade de vapor que existe na atmosfera, certo? A gente vai entender um pouco agora sobre essa pressão atmosférica. Existe um outro aparelho que é usado para medir essa pressão, que a gente entende ou conhece como pressão atmosférica. O que acontece? Esse barômetro ele serve para medir essa pressão que existe em um determinado local e ele identifica que quanto menor a umidade, maior vai ser a pressão. Então, esses barômetros também nem todas as pessoas têm, tá? Só para as pessoas especializadas e que entendem muito dessa questão da massa atmosférica. Um outro fator relativo também são as massas de ar. Tia, massas de ar. Massas de ar, gente, é um aglomerado, ou seja, vários aglomerados de ar com temperaturas, umidades e pressão atmosféricas. Essas massas de ar ela é identificada como quente e como fria, tá? Então, a tia Marina, ela fala não tão detalhado para vocês sobre as massas de ar, porque isso é mais lá da disciplina de geografia, mas é um dos fatores que influenciam também. Aqui, basicamente, a tia Marina está mostrando para vocês os tipos de nuvens que eu falei anteriormente. O que são os estratos? São nuvens em camadas que indicam tempo chuvoso. A gente conhece bem esse tipo de nuvem. Aqui na nossa cidade de Parnaíba, a gente identifica muito quando vai chover ou não, porque fica realmente essa imagem de ar, de nuvens, né, acumulada em cima, e que é considerada como estratos, um tipo de nuvem. Um outro tipo de nuvem são os cúmulos. O que são esses cúmulos? São nuvens muito brancas que indicam a ausência de chuva naquele local. Então, esses cúmulos eles se tornam várias massas de ar branca que tornam o céu ensolarado, né? O céu totalmente ensolarado e que indica o quê? Que não vai chover tão cedo. Ou seja, aquele processo quando o sol se abre e a gente percebe que não vai chover de jeito nenhum. Um outro tipo de nuvem são os cirros. Cirros nada mais são do que nuvens de gelo. Também é um tipo de nuvem que indica a ausência de chuva. Então, todas as vezes que a gente puder identificar esse tipo de nuvem, chamada de cirros, a gente consegue perceber que o céu vai estar ensolarado e que não há presença de chuva naquele local ou no momento, tá?
Percebam que essas camadas, elas parecem mesmo várias gotículas de gelo, né? Próximas uma das outras, gelos grandes. Vamos conhecer agora os nimbus. O que são os nimbus? Nimbus são outro tipo de nuvem que também indica a presença de chuva, como os estratos. Mas percebam que essas nuvens, elas são escuras, que tomam de conta completamente do local em que você mora, né? Fazendo com que haja realmente essa escuridão e avisando que a chuva está perto de vir. Percebam isso, tá? Um beijo, fique com Deus.